Hoje, o tema é autoconhecimento. Um bom autoconhecimento pode facilitar o entendimento do que nos é exigido para que possamos atuar de maneira mais assertiva no que precisa ser feito e, assim, atender às demandas que nos são solicitadas. Isso pode ocorrer no campo profissional, na esfera afetiva ou em qualquer outra situação. Imagine, por exemplo, uma partida de qualquer esporte em que você precisa jogar, mas que você sabe que suas condições físicas naquele dia não são as mais adequadas. Sabendo disso, você entende que não poderá atuar da mesma forma como nos outros jogos, pois em função da sua condição física, talvez seja facilmente derrotado. Sendo assim, caso se conheça bem, você poderá fazer alguns ajustes no seu jogo para aproveitar outras características suas e assim evitar uma derrota, que em tese já era mais ou menos esperada. Em outro vídeo do canal, que deixaremos em destaque no final, trouxemos uma discussão a respeito de como você percebe as coisas. Como explicamos no vídeo, podemos perceber ou por meio de sensações ou por meio da intuição. Isso traz consequências bem distintas. Dando continuidade ao tema, hoje discutiremos aqui no Pensamento em Gotas como julgamos as pessoas. Mas antes de seguir adiante, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e deixar o sininho das notificações ativado para receber sempre em primeira mão nossos novos vídeos. Diariamente, tomamos decisões baseadas em julgamentos que fazemos a respeito de pessoas ou mesmo de situações cotidianas. Julgar não é uma coisa fácil. Não à toa, um dos cargos mais valorizados no serviço público é o de juiz. É o que possui um dos salários mais atrativos e, por causa disso, é também um dos concursos mais difíceis de serem aprovados. Há pessoas que estudam por anos para se tornar um juiz, e outros que estudam pelo mesmo tempo, mas não conseguem aprovação. É de fato uma profissão nobre e que exige conhecimento, discernimento e grande capacidade de interpretação. Pelo menos era assim que deveria ser. Um dos julgamentos mais famosos está relatado na Bíblia e conta a história de Salomão, um juiz que se deparou com duas mulheres que alegavam que era mãe de uma criança e lutavam pela sua guarda. Diante da situação, na tentativa de descobrir quem era a verdadeira mãe, Salomão propôs que a criança fosse dividida ao meio e que cada uma das mulheres ficasse com a metade. Diante da proposta, enquanto uma das mulheres se dispôs a ficar sem a criança, pois preferia vê-la viva nos braços de outra que morta nos seus, a outra mulher achou justa a sugestão apresentada. Nesse momento, Salomão reconheceu a verdadeira mãe, aquela que faria qualquer coisa, mesmo perder a criança para que ela ficasse viva, e entregou a criança à verdadeira mãe. Essa história descreve bem a responsabilidade do juiz, mas apesar de não termos de tomar decisões complicadas como essa no dia a dia, desde que, claro, não sejamos juízes profissionais, tomamos outras muito importantes em relação às pessoas que estão à nossa volta. Isso é particularmente comum no ambiente corporativo. Quem receberá promoção ou quem será demitido é o tipo de decisão que ocorre diariamente em qualquer empresa. Por isso é muito importante que saibamos como nós e os outros julgam, para que possamos avaliar melhor a situação para ou julgarmos de maneira justa ou sermos bem avaliados pelo juiz, que no nosso caso pode ser o nosso chefe. Vejamos como funciona. Imagine um eixo e chamaremos de eixo do julgamento. Se você, mas pode ser seu chefe, se encontra desse lado do eixo, você julga baseado no sentimento, ou seja, você é orientado às pessoas. O que isso quer dizer? Ora, significa que você tende a julgar as pessoas a partir da maneira como você enxerga a dedicação e o esforço delas. Você não enfatiza o resultado, mas o empenho delas na tarefa. Agora, se você estiver do outro lado do eixo do julgamento, você é uma pessoa que julga pela razão, ou seja, você é orientado às tarefas. Portanto, em vez de se focar no esforço despendido na ação, você se preocupa se a tarefa foi realizada ou não e se bem feita ou mal feita. Vejamos como isso funciona por meio de um exemplo prático. Anualmente, as empresas realizam a avaliação de desempenho de seus funcionários. Por meio dessa avaliação, eles concedem de maneira justa uma recompensa adequada aos resultados obtidos nos últimos 12 meses. Em geral, os indicadores de desempenho são mensuráveis, ou seja, são medidos, calculados e servem de referência para saber se as pessoas atingiram os resultados ou não. Por exemplo,
Supondo que você trabalhe na área comercial, deve haver uma meta de vendas a ser atingida no ano. E dependendo se você atingiu ou não a meta, ou se a excedeu ou ficou longe de atingi-la, você vai receber uma avaliação que será o seu indicador de desempenho. Se seu chefe for orientado às tarefas e, portanto, aos resultados, simplesmente avaliará seu desempenho no ano e lhe dará ou não sua recompensa, que pode, por exemplo, ser um prêmio em dinheiro, um aumento salarial ou uma promoção. Agora suponha que no seu departamento, além de você, haja apenas um outro funcionário e apenas um dos dois receberá a recompensa. Supondo que você tenha atingido suas metas, mas seu colega tenha ficado um pouco abaixo, você considera justo que seu chefe dê a premiação anual só para você? Afinal, você foi o único que atingiu os objetivos propostos? Pense um pouco e deixe nos comentários se você considera isso justo ou não. Agora vamos supor outra coisa. Apesar de você ter atingido todas as metas de vendas e seu colega não, vocês vendem produtos diferentes. O produto que você vende já está há anos no mercado, é reconhecidamente bom e você praticamente não precisa fazer esforço algum para vendê-lo. Basta aguardar os clientes ligarem e passar os pedidos. Já o seu colega vende um produto que a empresa lançou no ano anterior e ainda não é um produto bem conhecido pela clientela. Ele trabalhou muito mesmo, se dedicou muito mais que você e, apesar de não ter atingido a meta, praticamente fez mágica, pois duplicou a venda de um ano para o outro. Ele realmente fez a diferença. Nessa situação, você considera justo que só você receba a recompensa anual? Tá aí a diferença entre aquele que julga pela razão e orientado às tarefas, daquele que julga pelo sentimento e orientado às pessoas. Um chefe orientado às tarefas daria recompensa a você, pois você cumpriu todas as metas, mas um chefe orientado às pessoas poderia dar a recompensa ao seu colega. Afinal, ele se esforçou muito mais que você e trouxe até um resultado razoável, apesar de não ter atingido os objetivos. Pense em outro caso ainda mais complicado, uma cirurgia que pode representar a vida ou a morte do paciente. É possível comparar um médico que salva a todos, mas só faz cirurgias pouco complexas, com outro que às vezes perde algum paciente, mas só lida com casos extremamente complexos? Difícil julgar, né? E você, descobriu como você julga? E seu chefe, como ele é? Ele julga pela razão ou pelo sentimento? É orientado às tarefas ou às pessoas? Sabendo disso, você vai mudar a sua maneira de atuar? Pense nisso e deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça, entretanto, que o que trouxemos aqui é apenas uma única dimensão do ser humano, a do julgamento. Nesse outro vídeo aqui, falamos sobre outra dimensão, que é a maneira de perceber as coisas. Para complicar, elas podem se misturar e há muitas outras dimensões que compõem o ser humano. Estaremos trazendo isso em outros vídeos. Se você se interessa pelo tema, nos ajude enviando esse vídeo aos seus amigos. Grande abraço e até a próxima!